Bom dia, Pai, bom dia, Filho, bom dia, Espírito Santo, bom dia, povo abençoado por Deus, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos nesta manhã abençoada que o Senhor preparou para nós. Começamos este momento do pão diário, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito e vai fazer. Ele nos concedeu deitar, dormir e acordar. Obrigado, meu Pai, por tudo, pelo dom da vida, este ar que nós respiramos. Gratidão ao Senhor. Mais um dia que o Espírito Santo do Senhor venha nos conduzir em tudo que nós estamos fazendo e vamos fazer. Nesta manhã eu quero consagrar as nossas vidas ao Senhor, consagrar este momento ao Pai. Que o Senhor esteja nos direcionando em tudo, Pai. Que nesta manhã, Senhor, o Senhor visita os enfermos, visita aqueles que estão passando por alguma dificuldade, que está precisando de uma intervenção divina. Nesta manhã eu quero apresentar ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, pãozinho diário, que está no livro de Romanos, capítulo 12, os versículos são do 9 ao 18, que vai falar sobre o amor cristão. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vangorosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos as vossas necessidades, segui a hostilidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicionei coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábio em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Oh, aleluia! A palavra do Senhor, ela nos ensina nesta manhã, através do apóstolo Paulo, que escreveu esta carta aos romanos, quando os romanos estavam ali sofrendo os ataques como invejas, ambições, estavam cheios de ambições mesquinhas. E Paulo, ele escrevia as cartas, quando ele estava longe, ele escrevia as cartas para exortar o povo, Ele era aquele pastor que ele se preocupava com as ovelhas, porque quando Deus ele entrou na vida, ele entra na vida de um ser humano, ele pega, ele transforma. Aquele que não ama passa a amar, aquele que não perdoava passa a perdoar. Paulo, ele era um homem, que a gente conhecendo, quem conhece a história de Paulo, sabe que Paulo era terrível como ser humano, perigoso. Mas quando o amor de Deus entrou nele, ele passou agora de matador a cuidador. Ele cuidava do povo, E é assim que nós temos que ser. Pedir a Deus uma transformação em nossas vidas. A nossa natureza é pecaminosa, mas Deus é rico em perdão e misericordioso. Peça o dom do amor. Se você não ama, peça, Eu sempre trago as minhas experiências. Eu sempre gosto, o Espírito Santo sempre me lembra, A palavra do Senhor fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando o ser humano, ele passa por algo, é realmente para poder a gente ter experiências para contar.
E eu sempre falo para Deus, eu quero contar os meus milagres. Não só viver do milagre dos outros, eu quero ter o meu, a minha experiência. Jó falou, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje eu conheço por ter experiência, por viver, por andar com Ele. E é assim que nós temos que ter, né? Experiência. Quando eu era e agora eu sou, né? Eu era uma pessoa cheia de ódio, de mágoa, não tinha de facilidade para perdoar. Mas no momento que Deus me escolheu e o amor dele passou a morar dentro de mim, porque assim a gente precisa querer, desejar para Deus dar, porque Ele está pronto a dar, Ele está pronto a perdoar, Ele está pronto a derramar dentro de nós o fruto do Espírito, os dons espirituais. Ele está pronto a dar, mas nós também temos que desejar. Se você tem dificuldade de amar o teu próximo, ou até mesmo, não só aquele que está pertinho de você, como seu filho, seu esposo, se você tem dificuldade, nós, eu falo você, mas já me incluindo também. Se você tem dificuldade, peça a Deus que Ele dá, porque eu sempre falo de mim. Eu era uma pessoa que eu tinha dificuldade de perdoar e de amar, mas o amor de Deus entrou dentro de mim. E eu sempre falo para o Senhor, independente do que me fizerem ou falarem de mim, eu quero continuar amando. Porque se Deus ele fosse nos tratar como nós merecemos, Ele não nos amava. Mas Ele é amor, Ele é justiça, né? Deus ele cuida, Ele zela e Ele vela pela palavra dEle para cumprir nossas vidas. Se está escrito, peça a Deus que Ele te dá. Peça o dom do amor. Quem ama, cuida, né? A experiência, né, que eu contei lá no áudio, eu vou pincelar um pouquinho, né, quando a prova do amor, né? Quando eu tive meu filho, eu passei uma dificuldade que eu fiquei, né, o pai ficou desempregado e eu realmente passei fome. Eu posso dizer que eu passei fome porque eu sentia fome, doía e eu não tinha o que comer e eu estava amamentando. Mas não foi porque eu não tinha o que comer que eu deixei de amamentar o meu filho, porque meu estômago estava doendo, porque é um serzinho, né, que eu olhava ali, tão pequeno, tão indefeso, que eu estava disposta até a dar minha vida por ele. Porque ele estava, né, ele veio ao mundo, foi para que alguém cuidasse, e esse alguém tem que ser a mãe e o pai. E quantas vezes eu olhava, só tinha 3 biscoitos, e eu dizia, se eu comer, minha filha amanhã não tem o que comer, porque eu já tinha minha filha. E eu ali pegava ele na madrugada, colocava no meu peito, o estômago doía tanto que eu chorava. Minha lágrima caía em cima do meu filho. E o pai chorando junto do lado, porque a gente não tinha nada para comer. E nem tinha como comprar no dia seguinte. E ele saía o dia inteiro procurando serviço e não encontrava. Mas, por amor, a gente deixava de comer para dar aos nossos filhos. E por amor a gente faz. A gente abre mão de muita coisa por amor. Então, que não seja só o nosso filho, não seja esse amor só do esposo para a esposa, da esposa para o esposo, o irmão para a irmã, né? Que é sangue, o sangue corre na veia, mas o nosso, né? Que cada amor, eu digo que é diferente, né? O amor de uma mãe para um filho, de uma esposa para o esposo, é um amor diferente, né? Mas o amor para um próximo, né, que está lá fora, né, já é diferente. Cada um tem uma forma, né? Cada amor tem uma forma de agir, né? Mas que seja tudo por amor, né? Quando a gente ama o nosso próximo, a gente vê ele passando uma dificuldade, a gente quer ajudar, né? A gente sempre quer ajudar, mesmo que se prejudique, a gente quer ajudar. Então é amor, por amor. Por amor, Deus deu o único filho dele para morrer por nós. E é esse amor, ágape,
o amor de Deus que Ele já derramou no mundo, é esse amor que nós temos que pedir para dentro do nosso ser. É difícil? É, porque é fácil amar quem me ama. É fácil amar meu filho, é fácil amar meu esposo, é fácil amar meu irmão de sangue, é fácil amar meu pai, minha mãe. É fácil. Mas é fácil amar quem diz assim, eu te amo, eu também te amo. Mas não é fácil amar quem te odeia. E Deus quer que a gente ama. Ame, ame os que te perseguem. Ore pelos que te perseguem, né? Ame o teu próximo e ore por aqueles que estão te perseguindo. Aleluia. Mesmo sendo perseguido, ame. Né? Aqui hoje nos conta uma história que fala por amor, né? De uma pessoa que corria, né? E quando ela teve um filho, né? O limite de correr diminuiu. Ela tinha limite, porque agora ela tinha uma criança para empurrar o carrinho, né? E aí ela se limitou para poder ter que empurrar aquele carrinho, né? Quando a criança fez 2 anos, a criança infartou, né? Teve problema no coração e ali a mãe teve que parar tudo para cuidar daquele bebê, né? E por amor a gente deixa tudo mesmo, como Jesus deixou, né? A glória lá com o Pai. Deus enviou o único filho dele para vir, né? Por amor. E o apóstolo Paulo, ele pensou em amor e sacrifício quando encorajou seus leitores a amarem-se com amor fraternal. Ele sabia que os cristãos romanos lutavam com a inveja, iras fortes, sem desentendimento. Por isso, ele nos encorajava a permitir que o amor divino fosse a regra no coração de cada um. Esse tipo de amor, enraizado no amor de Cristo, sempre lutaria para dar o melhor possível em favor do outro. Seria sincero e levaria a um compartilhamento generoso. Quem ama dessa forma deseja considerar os outros mais dignos de honra do que eles próprios. Como seguidores de Jesus, continuamos a corrida do amor, ao mesmo tempo ajudando os outros a finalizá-lo. Por isso, pode ser difícil, porém honra a Jesus. Então, por amor, confiemos que Deus nos fortalece a amar e servir as pessoas, né? Que Deus ele venha nos fortalecer cada dia no amor, para que a gente possa amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Como Jesus demonstrou que amar é mais do que apenas emocionar, né? Que não seja só emoção, mas seja o verdadeiro amor. Porque emocionalismo é fácil, mas amar de verdade é difícil, mas não é impossível. Quando nós pedimos ao Senhor, Ele derrama assim dentro de nós o amor. Oremos. Deus de amor, ajuda-nos a pensar primeiro nos outros para a Tua glória e por Teu amor. Amém. Graças a Deus. Que todos tenham um dia de bênção. Que o amor de Deus, que a graça do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.